Poderoso, meus queridos irmãos, programa Voz da Igreja, o tema a fidelidade ao Senhor. Quando nós nos preocupamos em servir com fidelidade a nosso Deus, nós também nos preocupamos com o bem-estar do outro, nós nos preocupamos com o andamento do trabalho, nós nos preocupamos com o desenvolvimento espiritual dos nossos irmãos, que nós evangelizamos, que nós apresentamos ao Senhor através da conversão. Então, é uma bênção. Eu me sinto bem fazendo a obra de Deus, apesar de tudo, apesar de mim, eu me sinto bem fazendo isto porque aprendi a confiar, aprendi a esperar, aprendi a suportar muitas coisas, muitas dificuldades, e já tenho um tempinho, demonstrando esta disposição. Já completou 5 décadas. Já estou no 51º ano. 51 anos de fé, no mesmo lugar, na mesma pisada, na mesma toada. Nunca fui nada, nunca tive nada, mas eu quero mais. Eu quero ser mais presente, eu quero ser mais honesto com Deus e com meu irmão. Eu quero fazer alguma coisa para o bem-estar do próximo. No 28º ano de rádio, e me envolvi com a questão das redes sociais, já temos mais de 1000 vídeos postados, e nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque acreditamos. Eu acredito, e como eu acredito, eu incentivo os outros a acreditar, a se dispor a fazer alguma coisa. O nosso texto, Colossenses 2, de 1 a 9, nós vamos ver, meus irmãos, que este tema, a fidelidade ao Senhor, é um tema muito presente. E o texto em si vai mostrar para você isto, vai te dar uma boa compreensão deste compromisso com os servos de Deus, com o Senhor e com seus servos. Colossenses 2 e 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto fisicamente, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, lemos a tua palavra e esperamos, meu Senhor, que tu operes no coração ouvinte, Senhor, que nossos irmãos possam receber a palavra, receber a graça e serem fortalecidos, edificados, encorajados, meu Senhor, no grande combate. Pai bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo para a igreja gentil, ou gentílica, ele foi um homem de muitas experiências que levaram a várias prisões. Ele foi preso em várias ocasiões, ele foi agredido fisicamente muitas vezes, ele foi apedrejado, Paulo foi apedrejado, inclusive deixado fora do perímetro urbano, lá na cidade, como se estivesse morto, arrastado para fora da região habitada ali como morto, foi deixado ali como morto, e ele tinha grande sofrimento. E ele aqui deixa isso claro. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Colossos e Laodiceia eram próximas, a cidade de Colossos, próxima de Laodiceia. As igrejas tinham afinidade, os problemas se avizinhavam, os problemas eram semelhantes. E Paulo diz: eu quero que vocês saibam, vocês não podem, não devem ignorar o grande combate que eu tenho por vocês e pelos de Laodiceia, e por quantos não me conhecem pessoalmente, por quantos não viram o meu rosto em carne ou fisicamente, por quantos não me conhecem pessoalmente, para que seus corações sejam consolados. Saibam que se vocês passam por aflições, também eu passo. O versículo 2 é isto: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Tem que ser inteligente, tem que ter inteligência na obra de Deus, tem que servir com prazer e alegria na obra de Deus, tem que demonstrar inteligência. Nós não podemos, um crente em Jesus Cristo, um verdadeiro salvo, um crente convertido, ele não pode jamais ser um elemento conduzido, cativado, arrebanhado, ter a sua identidade confundida com idiota. Não pode ser um cabeça de vento levado pelos outros. E tem que ter inteligência. Fazia parte da oração do apóstolo, para que sejam enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, para que estejam conscientes deste mistério. Era um mistério tão profundo, é um mistério tão profundo, que nem os profetas sabiam, irmãos. Não houve um profeta do Antigo Testamento que tivesse isto. Não tinha. Nenhum profeta tinha este conhecimento, que Deus se manifestaria para toda a humanidade como sendo o Pai, o Criador, o Filho, o Salvador e o Espírito Santo, o Consolador, sem haver politeísmo. É um mistério profundo. É um mistério profundo. É um mistério que a simplicidade do ensino
foi buscar a resposta da vida humana, que o ser humano tem corpo, alma e espírito. Então, meus queridos, era necessário ser inteligente, e Paulo diz, eu quero que vocês saibam, vocês têm que ter este conhecimento, vocês precisam saber do grande combate que tem sido feito, que temos enfrentado. No versículo 3, ele diz, em quem estão escondidos, falando de Deus e de Cristo, não são dois deuses, é Deus Pai e o Filho, que se revelou, foi revelado na plenitude dos tempos. E ele diz, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, mas tão escondidos que os profetas não sabiam, tão bem guardados que os patriarcas não sabiam. Abraão não soube nunca. Isaac e Jacó nunca ouviram falar que um dia Deus manifestaria a sua divindade em 3 pessoas: Pai, Criador, Filho, Salvador e Espírito Santo, Consolador do povo de Deus, povo único na terra. Morreram sem saber disto, porque estavam escondidos, tesouros escondidos. No versículo 4 ele diz, digo isto para que ninguém vos engane. O engano, meus amados irmãos, faz parte da história humana. O engano religioso, o engano cultural. Nosso país foi assaltado nas últimas décadas e uma das façanhas dos inimigos da nossa pátria foi mostrar a imoralidade como cultura. Imoralidade, homens adultos, mulheres adultas, todos nus, na presença de crianças em praças públicas, em universidades, em escolas. Um engano tão grande que levou a maior parte da parcela culta da nação a se envolver com essa patifaria, com essa corrupção miserável em nome da liberdade cultural. Aqui na palavra de Deus, para que ninguém vos engane. Vocês não podem ser enganados, nem no sentido espiritual, nem no sentido cultural, nem no sentido social. Enganado com cesta básica, enganado com promessa, enganado com facilidades, não podem ser enganados. O ser humano foi criado para ser inteligente e não para ser vítima, para ter inteligência. No versículo 5 ele diz, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. É a fidelidade ao Senhor que leva-nos a ter interesse pelo bem-estar do outro. Paulo era ministro de Cristo, era fiel ao Senhor, e ele queria ver os irmãos de Colossos felizes, alegres, firmados, sadios, sãos na fé. E a mesma coisa ele diz no versículo 1, os irmãos que estão em Laodiceia estão correndo risco. Irmãos, era uma coisa tão séria, foi algo tão sério, que quando, por volta do ano 95, portanto, 30 anos depois de Paulo, depois destas cartas, 30 anos depois de Paulo, aquela igreja tinha caído. Aquela carta que é endereçada no capítulo 2 de Apocalipse mostra como aquela comunidade não se firmou, não manteve esta simplicidade, este conhecimento, esta firmeza. A igreja de Laodiceia estava arruinada, então o cuidado de Paulo tinha razão de ser. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras.
nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Rejeição. Rejeição. O nosso Senhor, glorificado, perfeito e santo, ele rejeita a corrupção, rejeita o engano. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha, o desvio de conduta tinha acontecido. Paulo diz: eu quero que vocês estejam cheios de sabedoria, para que ninguém vos engane. Quero que vocês estejam enriquecidos. Enriquecidos. Enriquecidos aqui, irmãos, da plenitude de inteligência. Colossenses 2:2. Enriquecidos de inteligência, enriquecidos de poder, enriquecidos do conhecimento de Deus, enriquecidos de temor, de fé, de amor. E o sujeito, o ministro da igreja em Laodiceia, 30 anos depois, diz: estou enriquecido, de nada tenho falta. E a carta de Jesus Cristo para ele é dizendo: tu não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Só que não era o fim. Ainda podia ter jeito. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de fato. E vestes brancas, para que te cubras, te vistas, não apareça a tua nudez. E unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, meus queridos irmãos, Paulo dizia: eu tenho grande combate por vós e pelos que estão em Laodiceia. Não viram o meu rosto, não me conhece pessoalmente, mas é o meu interesse no bem-estar deles, para que estejam enriquecidos de toda a graça do conhecimento de Cristo. No versículo 5, ele diz: porque ainda que eu esteja longe de vocês, o meu cuidado está aí. Ainda que eu esteja ausente no corpo, contudo em espírito estou presente, me regozijando e vendo o vosso crescimento, o vosso desenvolvimento, o vosso bem-estar. Continue assim, irmãos. O versículo 6 é: e continue assim, irmãos. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, continue assim, assim também andai nele. Continue marchando, soldados que marcham, soldados que servem ao exército real. No versículo 7 ele diz: arraigados. Vivemos hoje a infelicidade do cristão sem raiz. Me perdoem dizer, mas a maior igreja do Brasil, como igreja de verdade e de fato, foi a Assembleia de Deus. E eu digo foi. Eu não estou dizendo que é, estou dizendo que foi. Porque cresceu mais do que nossos irmãos batistas, cresceu mais do que nossos irmãos presbiterianos, cresceu mais do que nossos irmãos metodistas, cresceu mais do que os religiosos do sétimo dia, cresceu mais do que as seitas, mas não manteve. Até porque passou a reconhecer seita maldita como igreja. Eu conversando com um certo ministro, e ele se referindo a 2 indivíduos que estavam disputando uma posição eletiva na política do Brasil, no nosso estado. E ele disse que chegou em determinado lugar e tinha lá os 2 irmãos. Aí citou, mencionou o irmão que era da nossa igreja, e o sujeito de uma seita diabólica. E eu, que sou assim mesmo, desde o começo,
Eu disse, e o senhor considera aquele outro de irmão? Aí mencionei os atos da seita maldita deles, vendendo ilusões. Aí ele terminou voltando atrás. Porque não é irmão. Olha, se eu prego a palavra de Deus, se Paulo pregar a palavra de Deus, se você prega a palavra de Deus, sem ilusões, sem engano, vem um filho do inferno enganar as pessoas. Bota um copo com água em cima do TV que eu vou orar aqui, não vale nada, não adianta nada. Se aquele nojento estivesse presente e levantasse as patas, as mãos imundas dele, ainda não faria nada, não aconteceria nada. Imagina ele lá no Xangô dele, sem engano. Versículo 8 diz, aliás, o 7 ainda, arraigados e sobreedificados nele, é em Cristo, é Cristo. Os vendedores de ilusão. Como é que está você? Bem, obrigado. Estava liso, estou rico, estava sem moradia, agora tem apartamento de luxo. Eu estava quebrado, agora estou rico, estou isso, estou aquilo. E aí diz o nome da corrupção. Eu sou o pinico do inferno. Resultado, essa enganação, que é para elevar a moral de quem não tem, para chamar a atenção para a organização criminosa que eles têm, e contrária à palavra de Deus, que diz arraigados. Arraigado é com raízes profundas. Arraigados e sobreedificados nele em Cristo, confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, na fé, abundando em ação de graças. E no versículo 8 ele diz, tendo cuidado para que ninguém vos engane, ninguém vos faça presa sua, ninguém vos faça de mula, ninguém vos faça de tolos, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Já participou da campanha tal? Não, então vem, experimenta para ver como teus negócios deslancham. Isso é enganação. A Igreja de Jesus não é uma organização para deslanchar negócio, é uma organização para anunciar a vida, anunciar o perdão, anunciar o amor de Deus, anunciar o poder de Deus, anunciar a transformação. Aí vem meu pastor, teu pastor, meu filho, teu filho, meu pai, teu pai, colocar essas seitas criminosas no mesmo lugar da igreja. Resultado, nossas igrejas estão definhando porque têm vergonha de ser honestos. Têm vergonha, estão tendo vergonha de ser dignos. Estão tendo vergonha de falar a verdade. E quem fala a verdade agora é o grosseirão, é o pobretão, é o coitadão, é o ignorantezão. Mas Paulo disse, tenho grande combate. Tenho grande combate. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita, nele habita corporalmente toda a grandeza de Deus, a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente. Eu tenho, não é mania de professor, é porque eu sou professor de fato pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, pela imensa misericórdia de Deus. Porque eu não sou mais digno do que você, do que ninguém. Mas eu disse sim para Jesus. O segredo é só este. Diga sim para Jesus. E não diga sim para o mundo, para o inferno, para o ímpio. Diga sim para Jesus. Não dá para servir aos dois. Ao Senhor Jesus e ao mundo, à miséria, ao perverso religioso que faz do povo tolo. Então, neste versículo 9, por isso é que eu dei uma parada, porque eu tenho a mania de fazer tradução livre,
Porque em Cristo, porque nele, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou em Cristo habita corporalmente toda a grandeza de Deus. Meus queridos irmãos, é a palavra do Senhor. E o resto não merece crédito. Grande combate eu tenho, grande combate terei. Mas bem-aventurado quem combater ao lado do Senhor. Continue firme se você está firme, e se não está, se converta, se reconcilie, volte, porque é Jesus a resposta para a nossa vida. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, pela tua grandeza, pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigado pelos meus irmãos. Querido Pai, abençoa e guarda todos os teus servos em todo lugar. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos, eu com os meus alunos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.